Este mundo se tornou um inferno estranho, cheio de monstros invulneráveis a armas comuns. A única esperança para a humanidade é um seleto grupo com superpoderes, e o mais forte entre eles era o nosso protagonista, Ei. Mas nem mesmo ele é onipotente, e quando foi traído por uma organização e preso com dezenas de monstros, ele morreu. Felizmente, ele regrediu no tempo para antes do apocalipse. Ele renasceu no corpo de um bebê, retendo seu conhecimento sobre monstros e seu poder principal, que lhe permite absorver os poderes e habilidades dos monstros que mata. Depois de olhar ao redor com mais cuidado, ele percebe que de alguma forma se tornou um bebê. Enquanto tenta entender o que diabos está acontecendo, um pé calçado em um chinelo entra em seu quarto. Aisha imediatamente entra em alerta. Recuando para o canto de seu berço enquanto a pessoa estranha se aproxima dele, sua mente se enche de pensamentos diferentes enquanto tenta descobrir quem é essa pessoa e se ela é da organização. Mas então a mulher se inclina com um olhar amoroso no rosto e o cumprimenta como Aisha. Parece que essa mulher estranha é sua mãe. E ela veio checá-lo assim que percebeu que ele estava acordado. A mulher volta a cozinhar assim que percebe que ele está bem. E Aisha, que agora é Aisha, tira um momento para olhar ao redor. Tudo parece pacífico e limpo, ao contrário do mundo a que está acostumado. A TV está ligada. E ele pode ouvir pessoas se movendo do lado de fora da casa. Também não parece haver nenhum monstro lá fora. Esta é claramente uma era de paz. E para ele se encontrar repentinamente aqui como um bebê, isso significa que ele deve ter reencarnado. Ele está agora em outro mundo onde a catástrofe não aconteceu. E, mais importante, não há organização aqui. Isso significa que, pela primeira vez em muito tempo, Aisha vai ter um gostinho de liberdade. Apesar de tudo o que passou em sua vida, o Deus do destino não o abandonou. Este dia sempre será lembrado como o dia de novos começos. Ele dá uma olhada no calendário mais próximo e vê que o ano é 2020. Significando que ele acordou antes da grande catástrofe. Isso não é bom, já que ele não pode fazer nada com seu corpo de bebê atual. Ele nem consegue se levantar sem segurar em algo, e seus membros pequenos são muito pequenos para suportar seu corpo. Sua garganta também parece estranha em comparação com seu corpo mais velho, então ele também não consegue falar. Tudo isso são notícias terríveis para ele, já que o tempo é essencial. Não há tempo para ele ser apenas um bebê normal quando o mundo está prestes a entrar no apocalipse. Aisha olha para sua mãe e se pergunta se ela é alguém em quem ele pode confiar. Em vez de confiar nela, no entanto, talvez ele possa simplesmente usá-la como um fantoche para atingir seus objetivos. Ela tem que ser boa para alguma coisa. Mesmo que ela não pareça muito confiável, ela é a única adulta a quem ele pode ter acesso. Ele se pergunta se ela é pelo menos flexível. Mas várias caixas caindo da prateleira são suficientes para refutar que ela também não é boa com as mãos, enquanto empilha uma quantidade impossivelmente alta de farinha em uma tigela enquanto cozinha. Ela também não é boa em cozinhar e quase incendeia a casa enquanto tenta fazer o café da manhã. É óbvio que ela não consegue fazer nada. Mas ela pelo menos tenta o seu melhor para cuidar de seu bebê. Mesmo com o cabelo torrado pelo fogo que ela causou antes, já parece o fim do mundo e o futuro de sua nova vida parece difícil. A campainha toca e sua mãe vai atender a porta e receber um pacote que acabou de chegar. Antes de abrir a porta, porém, ela tem que encontrar sua carteira para poder pagar a entrega. Enquanto ela sai para encontrar sua carteira, Aisha tenta se lembrar da última vez que ouviu essa palavra. A última vez que se lembrou de ouvir falar sobre pacotes foi quando entregadores levaram pacotes para encontrar muitas pessoas. Esses entregadores também estavam infectados. E acabou sendo uma situação terrível. Enquanto ele começa a perceber a situação e o que essa entrega de pacote pode realmente significar, a porta se abre lentamente. E uma voz horripilante vem do outro lado, pedindo-lhe para pegar o pacote. Quando a porta se abre totalmente, é exatamente como Aisha previu. A pessoa do outro lado está infectada. E eles se transformaram em um monstro entregador. Aisha não pode ter medo e, mesmo com seu corpo de bebê, ele tem que encontrar algo para usar para se defender. A única coisa disponível para ele é a mamadeira que sua mãe lhe deu e também um travesseiro. Ele pega o travesseiro e o joga no chão. Quando de repente o monstro lança um ataque direto em sua cabeça. A poderosa explosão corta o berço e Aisha pega sua mamadeira antes de fazer uma fuga rápida do berço. E aterrissando no travesseiro que ele jogou no chão antes. Não precisa ser dito que se uma explosão como essa o tocar,
Então ele está definitivamente morto. Felizmente, ele tem experiência suficiente em lutar contra monstros de sua vida passada e dessa experiência. Ele sabe que não há como ele vencer seu oponente atual. Parece um monstro amplificado. E, além disso, os tentáculos em sua cabeça parecem ainda mais perigosos. Mas outra coisa que ele sabe é que monstros fortes como esses são terríveis em fazer curvas fechadas. Ele atira a garrafa levemente por baixo dos monstros e ela o faz tropeçar enquanto ele corre em sua direção, voando por cima de sua cabeça e quebrando a janela. Pela primeira vez na vida, Aisha está realmente grato por todas as batalhas brutais que enfrentou em sua vida passada, enquanto celebra sua vitória. Uma cauda brota de suas costas e sai correndo pela janela atrás do monstro. Ela alcança o corpo morto estendido na rua e devora o núcleo do monstro como um ser vivo. Aisha agarra a cauda e a observa enquanto ela mastiga o núcleo do monstro. Ele está familiarizado com ela, já que essa é a habilidade que ele tinha em sua vida anterior, a cauda de Todi. É uma habilidade poderosa. Mas ele não tem ideia de por que ainda a tem, mesmo depois de reencarnar. A grande catástrofe está programada para acontecer daqui a 4 anos e Aisha, em sua vida passada, nasceu 3 anos depois disso. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas ele tem uma sorte incrível de ter essa habilidade do nada. Em sua vida passada, ele obteve a habilidade depois de absorver o núcleo de um monstro que também tinha a cauda de Taui. Outra coisa afortunada é que quanto mais jovem alguém ativa seu poder, mais forte ele se tornará. Para testar, ele transforma sua mão em uma lâmina afiada e a usa para golpear seu berço, dobrando-o instantaneamente. Em sua vida passada, ele despertou como classe S quando tinha 7 anos. Mas como ele tem esse poder quando bebê? Então ele se tornará o lendário Rank Triplo S desta vez. Este é o seu bilhete para a riqueza, fama e mulheres bonitas. Nesse caso, ele não precisa ficar nessa casa e interpretar o papel de um bebê desentendido. Enquanto ele se arrasta para começar sua nova vida, o berço que ele dobrou antes começa a cair. E seu alvo está bem em cima dele. Aisha tenta sair do caminho, mas seu corpo o abandona e ele fica incapaz de se mover. O berço de metal eventualmente racha e começa a cair para o lado. E a última coisa que ele vê quando seus olhos se fecham é sua mãe correndo desesperadamente para o seu lado. Enquanto o berço cai, ele se lembra de sua vida passada e de seu mestre implacável que o submeteu a muitos julgamentos horríveis. O homem o fez fazer coisas repugnantes, como comer ração de cachorro para sobreviver. Coisas como essa eram para provar que ele é realmente apenas o cão da organização. Aisha rende os dentes, irritado com o fato de ser chamado de cão da organização. Ele acorda lentamente. Enquanto o sol começa a brilhar em seu rosto, parece que ele desmaiou depois de derrotar o monstro. Ele se levanta lentamente e vê sua mãe sentada perto, escrevendo em um livro. Parece que ela conseguiu salvá-lo, afinal. Mas agora a questão é por que ele desmaiou em primeiro lugar. Parece que o poder de sua habilidade é demais para seu corpo. Ele só a usou por 30 segundos. E ainda assim o desgastou completamente e o deixou completamente indefeso. Por enquanto, ele precisa ficar mais forte se quiser ser capaz de lidar com seus poderes novamente. Enquanto pensa nisso, ele ouve os sons de sua mãe chorando. Ele dá uma olhada no livro que ela está lendo e está coberto de post-its na página. Ela escreve sobre como quase perdeu seu tesouro. Parece que ela está falando sobre ele. Há também um hematoma feio em suas costas. E é provável que ela tenha recebido o hematoma por protegê-lo. Sua mãe de sua vida passada teria vendido alegremente para a organização por um lucro rápido. E ainda assim essa mulher se arriscou para protegê-lo. Ele estende uma de suas mãozinhas para confortá-la. E assim que ela sente ele tocando-a, ela se aproxima e o agarra em um abraço apertado. Parece que essa mulher é diferente dela. E isso faz decidir ficar com ela por um tempo. De qualquer forma, ainda não há muito tempo e o mundo mudará em menos de uma semana. O próximo monstro já deve estar a caminho e ele precisa ser capaz de lutar por mais de 30 segundos se quiser proteger seu novo lar. Fora do apartamento deles, um limpador de janelas estremece de dor. Enquanto uma gosma azul escorre de seus olhos, boca e nariz. A gosma azul escorre e entra nos canos de esgoto abaixo dele, a caminho de um lugar específico. Enquanto Aisha está considerando seus próximos passos. Sua mãe traz algo para ele coberto com um cobertor vermelho. Ela remove o cobertor para revelar um cachorro dentro de uma gaiola para ele. Ela pegou o cachorro do vizinho para que ele possa ter um companheiro. Aisha se lembra do cachorro de sua vida passada.
Era um vira-lata feroz e ele nunca pensou que o veria novamente nesta vida. Além disso, o cachorro é grande demais para ser um companheiro de brincadeira de um bebê. No entanto, isso pode acabar sendo uma coisa boa para John. Sua mãe pode ser um pouco distraída. Mas parece que ela pode ser útil às vezes, afinal. Se ele treinar o cachorro direito, então ele pode acabar se tornando um aliado forte. E pode até se tornar um meio de transporte. Ter um cachorro grande pode não ser tão ruim, afinal. Sua mãe sorri para o pequeno sorriso em seu rosto. Parece que ela tomou a decisão certa. E pelo menos o fez feliz. Ela os deixa brincar enquanto ela vai fazer mais tarefas em casa. Aisha encara o cachorro. Enquanto ele se pergunta o que vai fazer com ele. Por enquanto, ele vai precisar alimentá-lo primeiro. Ele dá ao cachorro uma salsicha da cozinha. E ordena que ele coma. Se ele comer, então Aisha se tornará seu mestre e o treinamento pode começar. Apesar da tentativa do bebê de formar um contrato com o cachorro, parece que ele é simplório demais para entender o que eles estão fazendo. Enquanto o cachorro se abaixa para pegar a salsicha. Aisha pisa em sua cabeça mostrando a diferença em sua dinâmica de poder. No entanto, mesmo que o cachorro não entenda o que o bebê está dizendo, isso não significa que vai tolerar desrespeito. Ele soca Aisha com duas patadas bem colocadas no rosto, lançando o bebê para longe. Então ele se vira para aproveitar sua salsicha em paz, mas o bebê não vai aceitar isso passivamente. Aisha salta para atacar o cachorro com um grito de guerra alto. Ele pula no cachorro e os dois lutam enquanto a mãe ri de suas travessuras. Parece que os dois já se tornaram amigos. Enquanto ela cozinha, percebe que está sem farinha. Quando ela se abaixa para tentar encontrá-la, um monstro de gosma azul surge da pia e se eleva sobre o cachorro e o bebê lutando. Mirando diretamente na mulher alheia que ainda está tentando encontrar farinha nova para usar e cozinhar, o monstro de gosma se eleva no ar e mira diretamente na mãe de Aisha. O cachorro entra em ação e corre para atacar o monstro antes que ele possa machucá-la, chegando a tempo de empurrá-la para dentro do armário da pia. Antes que a gosma possa atacá-la, felizmente a mãe não sabe o que está acontecendo. Enquanto a gosma e o cachorro lutam atrás dela, Aisha observa tudo com uma expressão nada impressionada no rosto. O monstro é fraco demais para causar problemas reais, mas ainda será problemático lidar com ele. Seu líquido torna ataques cortantes e perfurantes inúteis. Então eles têm que encontrar outra maneira de lidar com isso. Sua mãe tenta sair do armário. Mas ela está mais preocupada com a dor de cabeça, sem nem perceber a intensa batalha acontecendo entre o cachorro e o monstro atrás dela. A gosma eventualmente começa a envolver o cachorro e começa a se transformar em algo diferente. Aisha terá que agir rápido antes que as coisas saiam do controle. Ele se lembra de suas batalhas passadas que o monstro de gosma é fraco a secura. Então ele tem que encontrar algo para usá-lo para secar. Ele imediatamente percebe sua mamadeira cheia de leite em pó e a abre antes de jogá-la no monstro. A gosma recua e encolhe de tamanho antes de saltar pela sala. Perdendo umidade graças ao leite, entrou em pânico e está reagindo por causa disso. Aisha aproveita a oportunidade quando ele para de se mover para prendê-lo sob uma lixeira. Parece que as coisas se acalmaram e tanto o cachorro quanto sua mãe espiam por trás do balcão da cozinha. Sua mãe então acidentalmente derrama farinha sobre os dois, deixando-os mais desorientados do que já estavam. Por causa do derramamento de farinha, sua mãe corre para se lavar antes que a farinha manche sua roupa. Enquanto isso, Aisha continua a aproveitar a emoção de conseguir pegar um monstro. Slimes podem ser usados como um repelente de monstros natural. O que significa que se ele conseguir espalhar o líquido do slime nas janelas, então ele pode agir como um dissuasor de quaisquer ataques de monstros que possam acontecer no futuro. De repente, a lixeira começa a se mover e o slime salta debaixo dela, aproveitando o silêncio como uma oportunidade para escapar. O cachorro fica na frente dele antes que ele possa ir longe demais. E Aisha corre para tentar prendê-lo novamente. Mas ele ainda consegue escapar, desta vez evitando completamente ficar preso sob a lixeira. Antes que ele vá embora. Ele levanta o dedo do meio para os dois enquanto escorrega pela janela. O slime veio para a casa dele sozinho e causou caos e então teve a audácia de tentar sair sozinho. Pode ser fraco, mas é convencido demais para o gosto de ambos. E isso os deixa zangados demais para permitir que ele escape livremente. Aisha pega um guarda-chuva próximo como arma e sobe no cachorro como um título de confiança. É hora de ele perseguir o monstro antes que ele vá longe demais e cause ainda mais problemas. Não há como deixá-lo escapar para que possa causar mais problemas para eles ou para outros no futuro. Eles chegam ao térreo do prédio e veem o slime empoleirado em cima de um prédio.
Ele pinga seu líquido na cabeça de uma garota que passa e ela olha para cima a tempo de vê-lo saltando e tentando engoli-la. Aisha e o cachorro correm para o resgate enquanto o bebê tenta descobrir o que fazer. Se ele usar sua própria força, ele definitivamente não será capaz de resistir ao slime. Mas se eles deixarem o monstro se alimentar da garota livremente, então o lugar acabará se tornando um mar de sangue. Esse tipo de cena é algo que Aisha já viu o suficiente em sua vida passada. O cachorro é rápido o suficiente para alcançar a garota a tempo e pular sobre ela enquanto Aisha abre o guarda-chuva e bloqueia a chuva de slime antes que ela possa atingir a garota. O slime não se intimida e pula do guarda-chuva, desta vez com o objetivo de atacar o cachorro e o bebê diretamente. Já que Aisha só pode usar seus poderes por um curto período de tempo, ele tem uma chance de usar e acabar com o monstro em um instante. Ele dispara um soco aprimorado com seus poderes, explodindo o monstro e imediatamente destruindo-o. O slime explode e chove na área completamente derrotado. Enquanto Aisha e o cachorro permanecem vitoriosos após a curta batalha, felizmente ele chegou a tempo de salvar a garota antes que ela se tornasse comida de slime, mas ela também o viu usar seus poderes. E ela parece aterrorizada. Sem perder um segundo, a garota sai correndo pela estrada sem olhar para trás. É compreensível que ela tenha fugido considerando a cena que acabou de testemunhar. O mais difícil de pensar é quanto tempo levará para ele limpar essa bagunça. Sua cauda sai de sua fralda e vai absorver o slime espalhado pela rua. Parece que a cauda tem o poder de absorver a habilidade de outro monstro. Em sua vida passada, a única maneira de Aisha absorver uma nova habilidade é se ele trocá-la pela anterior. No entanto, agora a cauda está rapidamente comendo todo o líquido de slime espalhado e transformando o poder em seu próprio. Ele testa o poder formando uma bola de slime em sua mão. E realmente parece que os dois poderes estão coexistindo. Em sua vida passada, Aisha fez o possível para garantir que ele trocasse as habilidades o mínimo possível para não ser pego pela organização. Isso acabou sendo sua ruína no final, mas isso não muda o quão estranho é que a história de Taunt tem evoluído sozinha, provavelmente por causa da sua idade. Quanto mais jovem a pessoa quando começa a desenvolver habilidades, mais forte é o poder da habilidade. E mais rápido a pessoa consegue se adaptar a ela. Aisha se tornou um usuário elegível para habilidades aos 10 anos, mas todos mais jovens que ele morreram. A maioria das crianças não sobrevive às toxinas dos monstros. E todas acabaram morrendo assim que foram expostas a elas. Mas agora Aisha é ainda mais jovem do que qualquer um dos outros candidatos potenciais de sua vida passada. O que significa que seu potencial de crescimento é incalculável. Enquanto ele pensava em como fazer as coisas, o cachorro o trouxe de volta para casa em segurança. Ele pula das costas de seu fiel corcel e usa seus novos poderes de slime para cobrir a área, garantindo que nenhum monstro se aproxime mais de sua casa. Mas só fazer isso já o esgotou de toda a energia e o deixou exausto. Não adianta pensar em obter novas habilidades ou se adaptar à sua atual, porque sua resistência é muito baixa para que ele possa fazer qualquer coisa com os poderes. No entanto, ele não precisa se preocupar muito com o futuro potencial, já que os monstros não devem vir perturbá-los mais graças à sua barreira de slime. Aisha desaba no chão exausto. E o cachorro se aproxima dele com um olhar ameaçador nos olhos. Parece que finalmente chegou a hora de o cachorro se vingar daquela humilhação anterior. O cachorro se inclina e pega H pela gola da camisa. E por um momento o bebê pensa que está prestes a ser transformado em ração para cachorro. De volta ao apartamento, sua mãe sai do banho completamente limpa da farinha que derramou antes. Ela vai para a sala de estar para ver como seu filho está e o vê aconchegado com o cachorro no chão. Pode parecer que eles estão aconchegados. Mas Aisha está lutando ferozmente contra o peso do cachorro em cima dele. Horas se passam e o bebê consegue se libertar de sua prisão fofa. Para começar a trabalhar na proteção do apartamento, ele consegue cobrir as janelas e aberturas de ventilação e também os canos de drenagem com um slime especial. Agora, mesmo que um grande desastre atinja a casa, eles estarão seguros por um tempo. Enquanto fazia tudo isso, ele conseguiu descobrir o estado atual da cauda de Tauti. Aparentemente, ela pode armazenar até 4 habilidades de uma vez. Ao contrário de sua vida passada, onde ele tinha que trocar uma pela outra. Agora ele pode usar tanto a cauda de Taion quanto seus poderes de slime. Mas apenas por cerca de meio minuto. Para se preparar para um grande desastre, ele precisará fazer outras coisas. Uma das primeiras coisas que qualquer sobrevivente precisa desesperadamente no apocalipse são suprimentos. A maior causa de morte após o desastre nem foram os monstros, mas sim a fome causada pela interrupção da logística, o que acabou levando à luta desesperada por suprimentos.
Se alguém conseguir estocar suprimentos logo no início e evitar o conflito por completo, essa pessoa pode até criar seguidores e ter pessoas do seu lado durante as partes mais perigosas do desastre. A Aishan precisará prepará-lo o mais rápido possível. Mas como um bebê, há um limite para o que ele pode fazer. Os supermercados estão lotados, e eventualmente, os lugares estarão cheios de monstros. Se mesmo uma pessoa for infectada, a doença se espalhará rapidamente sem esperança de desaceleração. Com seu corpo atual, Aishan definitivamente não será capaz de lidar com uma grande horda sozinho. Mas também não há muitos lugares de onde ele possa obter suprimentos agora. Enquanto ele pensa em outras opções que ele pode ter para obter suprimentos no futuro, o telefone de sua mãe toca na mesa da sala de estar. Ele vai verificar quem é e vê mensagem chegando do grupo de bate-papo do proprietário. Felizmente, o telefone dela não está bloqueado, então ele pode facilmente abri-lo e ver o que está acontecendo. As pessoas no grupo de bate-papo estão discutindo um vírus estranho que está se espalhando e como as pessoas infectadas pelo vírus estão se tornando monstros. É claro que eles ainda não sabem a gravidade do apocalipse que está por vir e a Chan está mais do que feliz em esclarecê-los um pouco sobre isso. Ele sorrateiramente cria uma conta e entra na sala, informando as pessoas sobre como um grande desastre está chegando. E que precisam pegar seus suprimentos antes que tudo vá para o caos. Embora ele esteja tentando ajudá-los, dando-lhes instruções cuidadosamente guiadas. É claro que ninguém acredita nele. O fato de ele nem ter um perfil ainda, já que ele acabou de criar a conta, também não ajuda em seu caso. Não há nada para ele fazer como um bebê. E formulários online também não ajudam muito. Nesse ritmo, todos eles acabarão morrendo antes que a organização sequer forme um pedido de amizade e chega de repente no telefone. Ele aceita o pedido por curiosidade e a pessoa do outro lado vai direto ao ponto e diz a ele que quer fazer um acordo com ele se ele estiver realmente procurando por suprimentos. O nome de usuário da pessoa é Hot e sua familiar ao bebê. Esse era o mesmo nome de uma mulher que trabalhava para a organização que também se chamava Hot. Seu palpite está correto. E a pessoa do outro lado da tela é. Na verdade, o quente em que ele está pensando, ela relaxa contra a cadeira em uma sala cheia de computadores e engenhocas. Enquanto manda mensagens para ele, parece que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes para ela, é claro que quem quer que ela esteja falando. É uma pessoa muito cautelosa, no entanto, antes de fazer qualquer tipo de acordo, eles querem ouvir qual é o plano dela. Falar com eles já se tornou muito problemático e eles mal trocaram algumas palavras. Então ela decide ser direta e fazer uma proposta a ele na esperança de selar o acordo deles. Ela se oferece para dar a ele todos os suprimentos que ele quiser, seja comida, água, armadura ou qualquer outra coisa que eles precisem. A única coisa que ela vai colocar um preço é qualquer informação que ele precise. Isso custa 100 milhões de ienes. Mas para Kent o transporte também é um problema, então ela se oferece para dar a ele as informações de que ele precisa. Se ele der a ela 20% dos suprimentos que ele coletar, tanto o tom de sua voz quanto o preço inicial de 100 milhões de ienes são como algo mais adequado para um aluno do ensino fundamental. Olhando para isso logicamente, não há como essa pessoa com quem ele está falando não ser o Kent que ele se lembra da organização. Ele continua se relacionando com ela, perguntando diretamente por que ele deveria confiar em qualquer coisa que ela diga. Além disso, ele também pergunta por que ele deveria sequer concordar com as negociações em primeiro lugar. Kent pergunta a ele se ele está esperando se tornar um inimigo em vez de um aliado. Ela preferiria que eles se dessem bem em vez de discutir ou desconfiar um do outro. O bebê concorda e pede para saber onde é o lugar para pegar os suprimentos. Ela diz a ele que colocou as informações em uma caixa de correio no andar de baixo do prédio de apartamentos. Onde ele mora, a organização ainda não foi formada, o que significa que Kent ainda não é uma executiva dela. E apesar disso, ela ainda é uma mulher perigosa que usa informações para brincar com as pessoas para seu próprio ganho. Uma vez que ela põe os olhos em seu alvo, ela usará todos os truques que conhece para explorar a pessoa ao máximo que puder. Não há como ela querer se dar bem com alguém com quem ela acabou de começar a conversar. Ela só quer atraí-lo para uma armadilha usando informações como isca. Desta vez, no entanto, Aisha está ciente de seus truques. E ele será o único a agitar as coisas, não ela. Ele descansa primeiro e dorme por 2 horas. Quando ele acorda, sua resistência gasta de antes está completamente recuperada. E ele está pronto para ir buscar as informações de que precisa.
O elevador tem câmeras de segurança e ele definitivamente não quer revelar sua identidade para ela tão facilmente, então, em vez disso, ele volta sua atenção para as escadas. Ao chegar lá, ele percebe que há um problema com seu plano. Ele ainda é um bebê e as escadas são muito difíceis para ele subir com seu corpo atual, nesse caso, ele tem que confiar em seu companheiro fofo. Ele se vira para o cachorro dormindo no sofá, sabendo que o cão é sua única esperança de chegar àquela caixa de correio. Aishan vai acordar o cachorro agarrando o rabo do cachorro e arrastando-o, mas o cachorro não está nada satisfeito, ele afasta Aishan com o rabo, enviando o garotinho voando com uma bochecha vermelha. E Aishan pensou que tinha conseguido domar a fera, mas parece que eles ainda não estão em bons termos. Aishan vê algo no balcão da cozinha que deve ser capaz de ajudar sua causa. É uma caixa de petiscos. E ele deve ser capaz de usar isso para atrair o cachorro para ajudá-lo. Ele derrama alguns dos petiscos de cachorro em suas mãos e leva até o nariz dele. Em questão de segundos, o cachorro se levanta e concorda com o acordo imediatamente. Parece que, apesar de seu rosto forte, o Moody é realmente bastante fácil de agradar. Com seu transporte garantido, o próximo passo é chegar ao lugar onde Kent deixou as informações. Antes que sua mãe acorde, ele monta no cachorro pelo prédio de apartamentos e eventualmente chega onde estão as caixas de correio. Dentro de uma das caixas de correio há uma carta rosa saindo dela, isso é obviamente o que seu alvo deve ser. Mas também há uma câmera observando a área. Também é óbvio que Kent quer usar a câmera para confirmar sua identidade. Se isso acontecer, suas informações serão vendidas imediatamente. E ele perderá sua vantagem. Kent não mexe com pessoas que ela não conhece. Então Aishan tem que manter seu anonimato, não importa o que, nesse caso, ele só tem que enganá-la. O bebê ativa seus poderes esticando tentáculos vermelhos finos ao redor da sala e vasculhando os arredores em busca de algo suspeito. Além da câmera de segurança do apartamento, ele consegue encontrar outras 3 câmeras escondidas, provavelmente instaladas por ela. É óbvio que ela quer desesperadamente expor sua identidade. Kent ri em sua sala de computadores esperando ansiosamente para ver que tipo de otário vai cair em sua armadilha desta vez, no entanto, sem que ninguém se aproxime da caixa de correio. Ela recebe uma confirmação da pessoa com quem ela tem falado de que ele já coletou as informações. Ela olha desesperadamente através das filmagens da câmera, mas a única coisa que ela vê no feed é um cachorro parado ociosamente ao lado da caixa de correio. Mal sabe ela que atrás do cachorro está o alvo de seu aborrecimento. Sorrateiramente tentando ler a carta sem que ela saiba. Ele conseguiu descobrir onde estava o ponto cego da câmera e usou seu companheiro peludo para se esconder e ler a carta sutilmente. Ele agarra o folheto da caixa de correio e sai correndo sem ser visto. O folheto indica uma liquidação em um supermercado na área, e é muito provável que seja para lá que ele precise ir. Enquanto ele lê o folheto, Hot liga para o telefone dele ansiosamente, exigindo que ele revele quem ele realmente é. Ele a provoca de volta, dizendo que revelará sua identidade se ela lhe der 100 milhões de ienes. Isso enfurece Hot ainda mais, pelo fato de que quem quer que seja essa pessoa, está claramente subestimando-a. E ela quer ter certeza de que eles se arrependerão. Ela ativa um sistema de vigilância aranha escondido em um ralo e ordena que ele escaneie todo o prédio. O dispositivo em forma de aranha é equipado com uma câmera, além de ser à prova de poeira, à prova d'água e resistente a temperaturas. Ímãs, alta velocidade e choque elétrico. A aranha segue em direção a Aishan e ao cachorro, mas é imediatamente esmagada por um par de chinelos felpudos descendo as escadas atrás deles. Hot grita de dor, enquanto seu robô de 30 milhões de dólares é destruído em questão de segundos. A pessoa responsável por destruí-lo é a própria mãe dele, e ela desceu para procurá-los depois de não vê-los por um tempo. Hot chora pela perda de seu dispositivo aranha. Mas, felizmente, parece que a função de áudio ainda funciona. Ela consegue ouvir uma voz feminina do outro lado. E então ela percebe que a função de chamada também funciona, o que significa que eles também devem ser capazes de ouvi-la. Ela pega o microfone e tenta ameaçar quem estiver do outro lado, avisando-os de que eles não venceram só porque conseguiram esmagar sua aranha. Agora que ela ouviu a voz deles, ela pode expor todas as mensagens deles e seu passado sombrio por toda a internet. Ela continua provocando-os, mas quem está do outro lado não responde. Em vez disso, eles continuam conversando com outra pessoa, comentando como estão vestindo roupas leves e podem pegar um resfriado. É aí que Hot percebe que a pessoa do outro lado não consegue ouvi-la e ela está falando sozinha o tempo todo. Além disso, depois de fazer uma pequena pesquisa, mesmo com sua vasta rede de conexões,
Ela não consegue descobrir quem é a pessoa do outro lado. Quem quer que sejam, eles estão completamente escondidos e ela não tem ideia. Enquanto isso, Aishan pega uma carona grátis de volta para o apartamento com sua mãe. Ela o repreende por sair sozinho e diz o quão perigoso é. Enquanto isso, a aranha mecânica está esmagada no chão. E só pode ser usada com 4% de capacidade. Hot eventualmente entra em contato com H novamente e diz ao bebê que dará as informações de graça, assim como os suprimentos. Parece que ela já desistiu e é quase decepcionante o quão facilmente ela desistiu, apesar de todos os problemas que causou. Quando eles retornam ao apartamento, Aisha é surpreendentemente absolvido por sair correndo do apartamento. Sua mãe acha que o cachorro abriu a porta sozinho. E que o bebê saiu engatinhando depois, ainda meio adormecido. Por causa disso, ele não poderá usar o cachorro por um tempo. E ele foi amarrado para evitar outras ocorrências como essas. Segundo Hot, um supermercado estilo armazém abrirá em breve, o que significa que ela vai dar a ele suprimentos de um inventário que ela roubou de outros. Para Hot fazer isso tão de boa vontade, ela está sendo bastante generosa, apesar de tudo. Se ele vai coletar materiais, então ele precisa fazer isso mais cedo do que tarde, mas primeiro ele tem que descobrir uma maneira de chegar ao supermercado em primeiro lugar. Ele deixou um folheto na mesa para sua mãe ver, mas ela nem percebeu. Não há como ele simplesmente contar a ela diretamente sobre o fim do mundo. Mas ele vai precisar fazer alguma coisa. Enquanto ele está tentando descobrir o que fazer, ele ouve ela falando sobre como restam apenas 5 dias de leite. Essa é uma oportunidade perfeita e ele pode usar isso a seu favor. Ele derruba o copo de leite na mesa e então finge ainda estar dormindo quando ela vem verificar o barulho. Quando ela vai limpar o leite, ela finalmente percebe o folheto do supermercado na mesa. Ela pega e começa a considerar dar uma olhada e tudo sai de acordo com o plano de Aisha. Finalmente chega o dia da viagem ao armazém e ela veste o bebê com roupas rosa, para a grande decepção dele. Enquanto ambos estão fora, o cachorro foi deixado em casa com bastante comida para comer. Eles chegam ao supermercado, mas antes que ela possa entrar, um guarda de segurança corre para perguntar o que ela está fazendo na área. Ele diz a ela que há uma doença infecciosa se espalhando e as pessoas devem evitar andar por aí. A mãe tenta dizer a ele que ela só quer comprar leite em pó para seu bebê, mas o guarda não aceita nenhuma de suas desculpas. Ele é um funcionário do governo e H. John sabe que o governo logo desaparecerá. Então eles não precisam se preocupar com coisas como essas por muito tempo. O guarda só está fazendo isso porque foi ordenado e ele diz a ela que ela deveria ir para casa. Enquanto ele está falando com ela, ele não percebe o monstro se aproximando por trás dele. Até que ele coloca a mão na cabeça do homem. Em um instante, o monstro aperta sua mão e a cabeça do homem explode como um balão sangrento. Então ele mira na mãe e no filho indefesos. Este monstro é muito maior do que qualquer coisa que Aisha enfrentou até agora e é um tipo proliferativo forte. Então também não tem nenhum ponto fraco em particular, ou ele não quer revelar sua força, mas se ele não usar seu poder, ele e a mãe dele vão morrer aqui. Não há tempo a perder. E ele está prestes a entrar em ação. Mas a mãe dele o tira do carrinho e tenta fugir. Aishan sabe que fugir é inútil, já que essa coisa é uma espécie totalmente diferente. É muito mais rápido que um humano e a mãe dele não tem esperança de escapar a pé. Conforme o monstro se aproxima deles, Aisha nota um armário de extintores de incêndio na parede e então ele usa seus poderes para quebrar o armário. Ele explode e cobre toda a área com gás. A nuvem repentina é suficiente para Aisha se soltar dos braços de sua mãe. E ataca o monstro, mandando-o voando para longe e batendo em uma parede. Ele tem cerca de 30 segundos até a poeira baixar para cuidar desse monstro. Nesses 30 segundos, ele vai precisar resolver a luta com esse monstro antes que sua mãe perceba o que está acontecendo. A mãe dele desmaiou por causa do ataque repentino do monstro. Então ele tem que se certificar de cuidar de tudo antes que ela acorde. Felizmente para ele, ela está inconsciente do impacto anterior. Mas não há tempo, o tipo proliferativo tem seu núcleo na cabeça. Se ele conseguir acertar sua cabeça, então ele definitivamente morrerá em um golpe. No entanto, o monstro ainda está ileso, mesmo após o golpe que ele deu antes. Aishan tem que se certificar de acabar com a besta em um golpe antes que ela possa se levantar e machucar ele ou sua mãe. Não há atalhos que ele possa usar como todas as outras vezes. Desta vez, ele terá que lutar de frente com sua própria força. Felizmente, ele pode pelo menos ficar de pé desta vez e não precisa rastejar.
O monstro toma a iniciativa e pula em direção à criança, mas Aion consegue se esquivar do caminho. Antes que possa derrubá-lo, ele então usa sua habilidade para cortar o monstro com finas fitas de sua habilidade Todi. Ele não conseguiu derrotar o monstro, mas pelo menos conseguiu fazê-lo sangrar. Depois desse ataque pesado, as coisas não parecem tão boas agora, mas H tem certeza de que quem vai vencer é ele. Ele corre para atacar o monstro novamente, desta vez certo de que pode pelo menos se defender contra ele. Graças ao seu pequeno corpo, ele é capaz de desviar facilmente da maioria de seus ataques. E usa a corda de sua habilidade Toad para balançar em volta de seu corpo e envolvê-lo. Então, uma vez que ele aterrissa, ele puxa a corda mais uma vez, cortando-o instantaneamente. Parece que ele tem a vantagem. Mas ele ainda precisa acertar o monstro na cabeça para derrotá-lo. Felizmente para ele, com um corpo tão grande como aquele, torna difícil mirar em um bebê em movimento rápido. Também não pode usar toda a sua força, por causa de quão rápido é forçado a se mover. Para o monstro, seria o mesmo que tentar perseguir um rato. E eventualmente, Aisha está prestes a superar e enganar o monstro, desgastando-o perfeitamente até que ele mal consiga se mover. Isso é tudo graças à experiência que ele construiu a partir de batalhas em sua vida antiga até agora. Graças aos ataques consistentes do bebê, o poder do monstro foi muito reduzido. E mais um golpe deve ser suficiente para derrubá-lo. Ele não pode ficar muito convencido, no entanto. E embora o monstro tenha sido severamente enfraquecido pelos ataques constantes, ele usa toda a sua força para pegar um dos espinhos de suas costas e jogá-lo no bebê com incrível força. Aisha é rápido o suficiente para desviar do ataque, mas ainda consegue cortar profundamente em sua testa. Ele se afasta, colocando uma distância significativa entre ele e o monstro antes que ele possa lançar outro daqueles ataques. Se ele continuar a atacar assim, então o bebê não tem chance de se aproximar para finalizá-lo. Por enquanto, ele tem que tentar pensar em outra estratégia, como um ataque surpresa. Ou ele tem que encontrar uma maneira de desviar sua atenção. Também não há tempo sobrando. E ele logo sentirá os efeitos colaterais de usar toda a força de seus poderes. Por enquanto, ele pode ter que correr e levar sua mãe embora antes que ela se machuque. Enquanto ele ainda está tentando descobrir o que fazer, ele percebe sua mãe olhando desamparadamente ao redor de volta para o andar térreo. Parece que seu tempo acabou mais rápido do que ele previa. E agora ela acordou e está procurando desesperadamente por ele. Enquanto ela procura por ele, ela fica cara a cara com o monstro e olha para ele em choque. Em vez de correr, no entanto, ela enfia a mão no bolso para pegar algo. E Aisha grita desesperadamente para ela fugir porque ela definitivamente não será capaz de enfrentar o monstro sozinha. Mas como a mãe do protagonista, ela definitivamente tem alguns truques próprios. De seu bolso, ela puxa uma arma de choque e atira no monstro, eletrocutando-o com eletricidade intensa. E fazendo-o congelar. Pode ser heterodoxo, mas está exatamente a diversão que o bebê estava procurando. Aisha salta do prédio em direção às ruas abaixo. Assim que o monstro se recupera e ataca sua mãe, mandando-a voando para trás enquanto ela cai no chão, convenientemente desviando o olhar do monstro. Aisha vem descendo dos céus com um ataque massivo com a intenção de tirar o lixo de uma vez por todas. O monstro olha para cima bem a tempo de ver um bebê com um acúmulo massivo de energia em sua perna descendo em alta velocidade. O ataque conecta-se bem na cabeça do monstro, quebrando-o imediatamente e matando-o instantaneamente. Sua mãe ainda está no chão, inconsciente enquanto o bebê caminha até ela para verificar sua condição. Por mais que ele não goste muito dela ainda, teria sido muito mais perigoso para ele se ela não estivesse lá tentando protegê-lo. Não só ela veio tentar salvá-lo apesar do perigo, como também arriscou sua vida para salvá-lo. Ainda há muito treinamento que ela tem que passar antes que ela possa ser útil para ele. Mas parece que ele pode pelo menos confiar nela enquanto pensa isso para si mesmo. As consequências do seu poder vêm com tudo. E ele desaba ao lado dela, perdendo a consciência também. Quando ele acorda de novo, muito mais tarde, ele tem uma atadura na cabeça. E um homem estranho de olhos vermelhos está trocando uma fralda nova para ele. Aisha não reconhece o estranho. E sua forma imediata de autodefesa é urinar no homem para tentar assustá-lo. Sua mãe rapidamente se apressa para pedir desculpas, esperando que o estranho não se ofenda. Ele limpa o xixi do rosto, aceitando o fato de que provavelmente só assustou o garoto e foi por isso que aconteceu. Ele então pergunta a ela se ela está se dando bem com o cachorro, e parece que sua mãe está familiarizada com o homem.
O homem é provavelmente o antigo dono do cachorro e ele agradece por cuidar do vira-lata. Aisha está mais preocupado com o fato de que sua mãe definitivamente viu o monstro que os atacou antes. Mas ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Então ele percebe que seu cabelo está molhado. Isso provavelmente significa que ela estava chorando em segredo de novo enquanto ele estava dormindo. O homem diz a ela que eles estão indo estocar suprimentos e a convida para ir junto com eles. Isso chama a atenção de Aisha. Ao perceber que estocar suprimentos e comprar tudo com a ajuda de outras pessoas definitivamente não é uma má decisão. Antes de segui-los, no entanto, ele ainda tem que recuperar o núcleo de cristal do monstro que derrotou. Ele pula do carrinho e corre para os restos do monstro. Assim que ele usa seu rabo de sapo para absorvê-lo, ele imediatamente ganha o poder do monstro. Desta vez, parece ser uma habilidade de endurecimento e já se fundiu à sua corrente sanguínea. Não é uma habilidade ruim. E agora ele pode usar seu rabo como uma espécie de escudo. Mas antes de rastejar de volta para seu carrinho, ele percebe o homem estranho de antes atendendo uma ligação no celular. Ele está falando com alguém. E eles parecem estar falando sobre o fato de que ele e sua mãe são um fardo para eles. Ele também revela que a razão pela qual ele está levando os dois é porque, em uma emergência, eles podem ser usados como iscas e pelo menos serem um pouco úteis. O cara é definitivamente louco e está claro que ele tem mais intenções. Ele diz à pessoa do outro lado da linha para pegar outro veículo e pegar mais suprimentos. Enquanto Aisha ouve a conversa, ele acidentalmente bate no caminhão atrás do qual está escondido. E o homem rapidamente se vira, pronto para atacar qualquer um que esteja espionando ele. O homem se aproxima dele, mas ele está claramente esperando ver alguém ameaçador e, em vez disso, vê um bebezinho, o que faz com que ele baixe a guarda. O homem dá um tapinha na cabeça de Aisha e pergunta como ele chegou até ali. Então ele volta para o telefone e diz à pessoa do outro lado que o bebê ouviu a conversa deles, mas ele não se importa com isso, já que ele é apenas um bebê. Além disso, como Aisha é apenas um bebê, matá-lo não será um problema. O bebê inclina a cabeça ansiosamente depois de perceber que o cara é completamente insano. Todos entram em um carro. E sua mãe o prende em uma cadeirinha de segurança na parte de trás. Então eles se preparam para partir com o homem e outras 3 pessoas no carro. Aisha não confia que o louco seja o motorista. Mas não há nada que ele possa fazer sobre isso. Se ele pudesse pelo menos usar seu poder, então ele seria capaz de esmagar o louco em um instante e provar quem é mais forte. Os outros no carro se conhecem e sua mãe tenta iniciar uma conversa oferecendo alguns lanches aos outros. É incrivelmente estranho que essas pessoas pareçam tão calmas, apesar de tudo o que está acontecendo. Aisha começa a se perguntar se eles sequer viram imagens dos monstros. E por que alguém sequer sairia lá fora no momento? O homem liga o carro e acena para a pessoa no complexo em que estão hospedados enquanto eles saem. Aisha percebe que a falta de consciência deles é provavelmente uma espécie de autodefesa. Afinal, mesmo que as pessoas vejam monstros ou cadáveres, nem sempre significa que o mundo está acabando. Tudo o que eles podem fazer é agir normalmente e tentar esconder o medo. Enquanto eles continuam dirigindo pela cidade, a senhorita Ling traz uma caixa de sanduíches para compartilhar com todos no carro. As pessoas no carro são todos moradores do prédio de apartamentos que Aisha e sua mãe estão hospedados. A sua mãe, Ling Ying-yu, moradora do quarto 502. Então a Denko, morador do quarto 103, e finalmente a Ryukaisen, morador do quarto 104. Sua mãe continua a oferecer lanches aos outros no carro enquanto eles dirigem para o supermercado. Ryukaisen pergunta à sua mãe como ela está conseguindo criar um filho sozinha, apesar de quão difícil é. Afinal, ela é jovem e bonita. E não parece que ela esteja trabalhando também. Também é perigoso sair com uma criança. Sua mãe originalmente considerou deixá-lo em casa. Mas ela percebeu que sempre que Aisha é deixado sozinho, ele começa a agir de forma estranha. Ela teve que trazê-lo com ela depois de pensar muito sobre isso. Inconscientemente, Aisha tenta dizer à mãe para parar de falar enquanto ela suspira, pensando em todo o caos que aconteceu. Por causa do filho dela nos últimos dias, um dos homens na frente é Tim Minoru, do quarto 504. O motorista comenta que Ling é útil em uma luta, especialmente já que ela conseguiu derrubar um monstro grande com sua arma taser. Eles também trouxeram o cachorro na caminhonete que os segue, então eles têm um poder de ataque extra se algo acontecer.
A mãe de Ion não se lembra do que aconteceu e não percebe que foi o filho dela quem fez todo o trabalho. Enquanto continuam dirigindo pela cidade, o motorista percebe que algo está errado. Deveria haver mais monstros por perto. Mas o lugar está surpreendentemente vazio. De repente, ele nota alguém correndo na estrada, claramente procurando ajuda. Enquanto ela corre pela estrada procurando um lugar para se esconder, a parede de um prédio próximo explode. E uma mão se estende para ela. Então ela é repentinamente invadida por vários monstros de uma vez. O motorista diz a eles para se segurarem firme. Enquanto ele tenta manobrar o carro para evitar uma colisão com os monstros e a garota, o carro e a caminhonete derrapam para evitar a pequena multidão de monstros. E eles conseguem passar com segurança. O cachorro late alto no banco de trás enquanto os monstros se aglomeram sobre a garota e a puxam para o chão. Ela grita por ajuda enquanto os monstros se amontoam em cima dela e a atacam. Hoje tem sido realmente agitado desde o momento em que Aisha e sua mãe saíram de casa. Eles estão cercados por monstros. IH tira um momento para analisar a situação em que estão. Os monstros com cabeça de inseto que cercam o carro têm marcas de picada em seus pescoços. O controlador de todos os monstros deve ser algum tipo de ciborgue. Os controladores de parasitas são monstros do tipo parasita. E eles têm a habilidade de transformar humanos em ciborgues. Seu poder não é muito individualmente, mas em grande número é uma história diferente. E enquanto o controlador correr por aí, os monstros ciborgues continuarão se multiplicando. A melhor coisa que eles podem fazer é encontrar uma maneira de escapar. Imediatamente, o resto dos monstros insetos que não estão se amontoando sobre a pobre garota de antes começam a vir em direção ao carro para atacar aqueles dentro. Eles estão muito perto para o gosto do motorista. E em questão de segundos, um dos monstros consegue romper o para-brisa. Aisha olha ao redor e sabe que é definitivamente possível para todos eles sobreviverem a esta situação. Mas ele precisa afastá-los rapidamente antes que se tornem excessivamente grandes. Infelizmente, porém, ele só pode usar seus poderes por 30 segundos. E se ele desperdiçar tudo aqui, então acabou. Ele olha ao redor do carro e se pergunta se algum dos passageiros é capaz de lutar. Ryu olha desesperadamente para fora do carro para a garota que está sendo espancada e devorada pelos monstros. Ela grita para os outros no carro pararem de perder tempo e salvá-la. Isso imediatamente irrita Aisha ao perceber que ela será um fardo para eles no futuro. Em vez de tentar encontrar uma maneira de ajudar a todos, ela está chorando para que todos a salvem. Eles poderiam muito bem deixá-la porque não é como se ela fosse útil em uma luta. Shiminoro diz a eles que não deveriam ir salvar a garota. Ela já tem a mesma ferida que todos os outros monstros em seu pescoço, significando que ela provavelmente já é uma causa perdida. Shiminoro claramente tem olhos aguçados, mas ele provavelmente é velho demais para ser de alguma utilidade em uma batalha. Mas ele pode pelo menos ser forte o suficiente para carregar suprimentos. O motorista pergunta se eles deveriam atacar a bagunça. Mas se eles vão atacar, então eles deveriam lidar com os monstros primeiro antes que todos sejam eliminados. Aisha não gosta dessa ideia porque parece que ele está tentando matar todos eles. Eles não podem confiar no cara quando realmente importa. A pessoa dirigindo a caminhonete atrás deles é provavelmente o mesmo. Denko pega um objeto duro de algum lugar no carro e anuncia que ele vai ajudar de qualquer maneira que puder. Ele parece um banana. Mas ele também pode ser o tipo de personagem que surpreendentemente fica louco do nada. Ele está tentando dizer que não está assustado. Mas é claro que ele não é nada confiável. Parece que realmente não há ninguém no carro que possa derrubar os monstros que os cercam. Sua mãe pega em sua bolsa a arma que ela estava usando antes. Uma vez que Den ouve que ela está saindo com sua arma, ele decide que não precisa mais ir. Enquanto todos estão conversando, um objeto afiado de repente apunhala o carro, atravessando o peito de Den. Então ele é repentinamente jogado para fora do carro como um boneco de pano. Então garras afiadas cravam na lateral do carro e um monstro inseto diferente exibe sua cabeça aterrorizante no carro e imediatamente crava uma garra em Ryu, matando-a imediatamente. Parece que este é o corpo principal de todos os ciborgues. Ele deve ter estado escondido em algum lugar esperando o momento certo para atacar. Já que não há ninguém no carro que seja confiável, parece que o bebê terá que se levantar e lidar com esta situação. Antes que ele possa se levantar, porém, um ferrão afiado se dirige diretamente para sua mãe. Ele não é rápido o suficiente para impedi-lo antes que chegue perto dela. Mas em vez do ferrão apunhalá-la,
ele inesperadamente apunhala a almofada do carro. Eles olham para a frente do carro para ver Tim Minoru inesperadamente segurando um monstro. Tim Minoru percebe que essa pessoa deve ser o chefe de todos os monstros. O monstro se vira e tenta esfaqueá-lo no rosto, mas ele agarra o ferrão e o quebra. É claro que este homem é algo totalmente diferente. Já que ele conseguiu derrubar o chefe de todos os monstros com suas próprias mãos. O monstro grita enquanto ele crava seu próprio ferrão em seu pescoço. Então, à medida que os gritos do monstro finalmente desaparecem, ele morre e Tim Minoru deixa cair o corpo morto, fazendo-o cair no chão da rua. Enquanto ele limpa o sangue do rosto, ele reclama de como está ficando velho, enquanto Aisha observa com adoração, percebendo que o velho é uma potência total. Mas então ele percebe que a luta ainda não acabou, o monstro no chão tem uma segunda fase e eles não podem baixar a guarda ainda. Aisha não sabe quem é esse velho, mas mirar no coração não é suficiente para matar o monstro. Como ele esperava, o monstro começa a se levantar novamente. E está claro que ele está prestes a atacar novamente, ele não tem voz para falar. Então ele só tem uma maneira de avisar o velho antes que as coisas fiquem ruins, ele grita o mais alto que pode, fazendo o velho olhar para trás e desviar por pouco de um ataque furtivo do monstro inseto. O velho já viu isso antes, quando ainda estava na divisão de combate especial. Ele imediatamente percebe que o monstro não vai morrer apunhalando seu coração. Isso explica por que o homem parece ser tão forte, ele trabalhou na divisão de combate especial e é por isso que ele tem treinamento. Para lidar com monstros como esses, o homem salta do carro para atacar o monstro e derrubá-lo, parece que ele não vai morrer facilmente com métodos simples. Então Tim Minoru decide que desta vez ele usará toda a sua energia para esmagar o monstro de uma vez por todas, ele agarra o monstro pela cabeça. E bate com o joelho em seu rosto, fazendo com que o crânio rache imediatamente. Apenas pela pequena luta que ele está fazendo, é óbvio que ele tem um conhecimento de batalha refinado. E para ele tomar a decisão de ir para a cabeça veio muito rapidamente, ele deveria ter percebido antes que o velho era do exército. E que ele tem habilidades especiais além dos outros no carro, em sua vida passada, quando ele era o cão da organização, mesmo que os militares já tivessem sido eliminados quando ele começou a ir. Ele ouviu rumores de que, após o colapso do governo, os militares se tornaram a maior força resistindo aos monstros. Eles eram os inimigos da organização naquela época. Mas entre eles havia a divisão de combate especial, que trabalhava na unidade central, parece que eles passaram por um treinamento especial. E eles eram uma pedra no sapato da organização. Graças aos esforços do homem, eles podem finalmente ir ao supermercado e pegar os suprimentos de que precisam. Sua mãe inicialmente sugere que eles voltem para casa também. Mas Tim Minoru imediatamente rejeita a ideia e diz a ela que, se eles forem para casa, outra coisa pode acontecer. Então eles precisam continuar avançando. Parece que eles finalmente têm uma pessoa confiável em sua equipe, mas agora Aishan tem que descobrir como colocar esse cara do lado deles. Talvez ele possa enviar um comando militar falso. Ou ele pode chantagear Hot para fazê-la enviar algumas informações privilegiadas. Ou ele pode simplesmente se agarrar ao homem e forçá-lo a protegê-los. Só o pensamento de usar o homem para seu próprio ganho pessoal faz o bebê sorrir maldosamente. Enquanto ele está pensando no que fazer, o homem dá um tapinha na cabeça dele, então ele diz para a senhorita Lin ficar perto dele com Aishan para que ele possa protegê-los um pouco. Ela concorda imediatamente e promete não ser um fardo para ele segui-lo diligentemente. Ele diz a ela para não esperar muito dele e ele só quer ajudá-los. Ela agradece ao homem por sua ajuda anterior em derrubar aquele monstro-chefe. Mas ele diz a ela para não mencionar isso, afinal, se Aisha não tivesse chorado antes, então ele definitivamente teria morrido do ataque do monstro. Então ele diz ao bebê que quanto mais tolo alguém é, mais deseja lucro. Isso quase soa como se ele pudesse ler a mente da criança e saber os pensamentos egoístas que ele teve antes. Aishan cruza os braços e decide aceitar pacificamente a ajuda do homem. Mas ele sabe que a personalidade de Tim Minoru acabará sendo sua ruína. Eles finalmente chegam ao supermercado que estavam almejando desde o início, mas o portão está fechado, parece que é o dia de folga deles. O anúncio dizia que o supermercado estaria aberto. Mas o lugar está claramente fechado para negócios. Aishan sabe que Hot é uma hacker mestre e ela provavelmente fechou o supermercado remotamente. De repente a porta se abre. E o motorista explica a eles que ele tinha um amigo que abriu a porta remotamente de outro lugar. Enquanto ele diz isso, ele sorri e mostra seu telefone, lembrando-os de que eles deveriam se lembrar de agradecer ao amigo dele mais tarde. Isso deixa Aishan desconfiado.
E ele sorrateiramente tira o telefone de sua mãe da bolsa para verificá-lo. Ele abre as mensagens e vê que Hot enviou a ele uma mensagem recentemente informando que ela viu o carro deles na câmera de segurança e abriu o portão para eles. Isso confirma que o motorista definitivamente conhece Hot. Isso torna as coisas muito mais complicadas para ele, porque Hot e o motorista são pessoas muito suspeitas para ele. Eles eventualmente entram no supermercado e Aisha está apenas cansado agora que eles finalmente chegaram ao seu destino. O supermercado é enorme e há muitos suprimentos no armazém, também não há câmeras na área, então parece que o bebê não precisa se preocupar em ser visto. Ao usar seus poderes, então ele percebe que o velho trouxe um rack de armas com ele. Isso é de se esperar de um ex-soldado da divisão de combate especial. Mas agora que eles estão no supermercado, o homem que os estava guiando durante todo esse tempo desapareceu repentinamente. Também não parece haver nenhum funcionário no supermercado. Então não há como eles comprarem ou fazerem um check-out. Enquanto eles estão tentando descobrir o que eles deveriam fazer no armazém, eles ouvem palmas vindas de outro lugar no prédio. Eles olham para frente e veem o homem de antes sorrindo descaradamente batendo nas caixas ao redor dele. Então ele declara que tudo na loja já foi comprado por sua organização. O momento que Aisha mais temia finalmente se concretizou. A pessoa parada na frente dele é ninguém menos que um membro da organização. Até o cachorro de Aisha não gosta dele, começando a latir furiosamente. O motorista finalmente mostra suas verdadeiras cores, confessando que só usou todos eles para ter acesso ao supermercado. Agora que terminou com eles, é hora de se livrar deles como lixo inútil. Durante seu monólogo jactancioso, Aisha imediatamente avista uma tatuagem no braço do homem, que é um sinal claro de que ele realmente pertence à organização. Com escuridão nos olhos, o homem declara que o supermercado agora pertence à Sociedade Lotus Oriental. Sua voz cheia de ameaça. Sua ameaça é especialmente direcionada ao velho militar, enquanto ele saca uma arma do bolso e os avisa para não se moverem. O nome da sociedade instantaneamente chama a atenção de Aisha. Ele percebe que este ramo da organização é tudo menos comum. Eles são um grupo de precursores responsáveis por aplicar o projeto de caça. Este grupo já estava espalhando seus crimes antes mesmo da calamidade começar. Essa deve ser a razão deles para coletar suprimentos, porque eles sentem o desastre que se aproxima. Agora Aisha entende por que ele tinha um mau pressentimento sobre este homem. Algo que ele sentiu em seu tom presunçoso. Mas quem quer que essa pessoa seja, Baby Aisha está pronto para derrubá-lo. Enquanto isso, Lin e o velho rapidamente compreendem a gravidade da situação. E notam os capangas ao redor deles, mas o velho está preparado, pois imediatamente pega uma pá e a atira no gerador. Ela atinge com força, incrustando-se na máquina que pode explodir a qualquer momento, e o som de uma potencial explosão começa a ecoar pela área. O motorista, no entanto, permanece parado calmamente, algo que o velho não perde. No momento seguinte, o homem sorri e puxa um controle remoto para controlar o carrinho. O velho percebe que a situação está saindo do seu controle. Ele salta para derrubar o motorista, mas no último segundo é jogado para trás por uma pilha de caixas de papelão. No momento seguinte, o velho se vê encarando o cano de uma arma. Com uma risada, o membro da organização comenta que ele não vai deixar um veterano militar escapar tão facilmente. Ele então o avisa para não se mover. Mas, inesperadamente, Lin entra em cena, arma em punho, e avisa o homem para se afastar do velho ou ela atirará. Ela exige saber seus motivos. O homem, claramente divertido, percebe o quão espetacularmente ingênua ela é por não ter compreendido a situação até agora. Ele até pergunta se ela ainda o considera inocente. Depois que ele atira nela, Lin, ainda vivendo em sua própria bolha alegre, se oferece para compartilhar os suprimentos, como se estivesse organizando um piquenique. Ele realmente ri da ingenuidade dela, que é quase impressionante. Ela está agindo como se fosse ela quem estivesse dando as ordens aqui. Ele então a lembra da vez em que deixou o cachorro com ela. Não por bondade, é claro, mas porque quando ele foi buscar o dinheiro, o dono já estava morto. Então, naturalmente, ele pensou que também poderia se livrar do cachorro. Foi quando ela apareceu e ele pensou que seria divertido ver como ela equilibraria um cachorro adulto e um bebê. Surpreendentemente, as coisas deram certo naquela época, mas agora, com sua arma pronta, ele rejeita a ideia de compartilhar os suprimentos. Simplesmente não há o suficiente para todos. No momento seguinte, todos os seus capangas apontam suas armas para eles. O chefe declara que fracotes como Lin deveriam morrer. Este momento desencadeia uma memória em Aisha. Quando ele estava sob o controle da organização.
sem escolha a não ser comer ratos apenas para saciar sua fome. Naquela época, ele era desprezado assim. Ele sai do seu devaneio quando seu cachorro se prepara para atacar os bandidos. Aisha imediatamente joga o slime no gerador, o que causa um apagão. No momento seguinte, a escuridão engole tudo. E o chefe grita para que todos parem de atirar até que consigam encontrar luz. Ao mesmo tempo, o chefe levanta sua arma. Aproveitando a oportunidade, Aisha ativa seu poder e está prestes a socá-lo quando o velho de repente intervém, chutando o chefe em vez disso. Tanto Aisha quanto o velho olham um para o outro em espanto. Aisha entende que é azar dele ser visto pelo velho, que faz parte dos militares. Eventualmente, eles podem considerá-lo um monstro e há uma chance real de que ele seja transformado em um objeto de pesquisa por causa de seus poderes, como esperado. O velho está pensando da mesma forma, enquanto se pergunta se Aisha é um monstro. Assim que ele se prepara para atacar o bebê, Aisha imediatamente salta e se instala em uma prateleira superior, bem no ponto cego do velho. O velho liga sua lanterna. Aisha também havia planejado acender a luz, mas ele está desconfiado do velho. Ele zomba, percebendo que não tem escolha agora a não ser derrubar o velho primeiro. No entanto, seu plano é interrompido por um ruído repentino que alerta a todos. As pessoas olham para cima e avistam um slime, que distrai o grupo todo com um sorriso convencido. Aisha ocupa seu lugar de sempre num carrinho e se prepara para curtir o show. Para seu espanto, o slime se transforma num sósia do velho. Ele o ataca e logo todos se veem lutando contra seus próprios clones. O velho também se prepara para a batalha contra seu duplo, amaldiçoando baixinho esse novo desastre. Lin está aterrorizada ao ver seu clone perfeito parado bem na frente dela e implora para que não se aproxime. Sua voz chama a atenção do velho. Ele olha para trás e vê Aisha chorando por perto enquanto seu clone tenta subir no carrinho. O velho presume que ele já deve ter visto esse clone antes. Isso significa que o plano do nosso garotinho está funcionando perfeitamente, já que ele agora está derramando lágrimas de crocodilo, só esperando o velho aparecer como um cavaleiro de armadura brilhante. Como esperado, o velho ataca imediatamente o clone quando ele tenta alcançar Aisha. No entanto, ele fica frustrado quando o clone se reforma sem esforço graças à sua natureza gelatinosa. Percebendo que a força bruta sozinha não vai funcionar, ele joga sua pá para o lado. Decidindo que é hora de adotar uma nova estratégia mais adequada para lidar com monstros como este, ele abre sua caixa de armamentos e saca sua arma. Enquanto isso, Lin consegue derrotar seu clone usando uma arma elétrica, já que a eletricidade é uma fraqueza conhecida de criaturas de slime. Aisha também derrota seu clone através de uma enxurrada implacável de ataques. Outra fraqueza conhecida. No final, o velho destrói seu clone usando o poder de fogo bruto, mas a batalha ainda não acabou. Outro clone de slime se lança em Lin, só para o velho atirar nele no último momento. No entanto, a criatura ainda está viva, tentando se recompor, mas o velho continua atirando, determinado a acabar com ela. Ele pode não tê-la matado completamente, mas definitivamente causou alguns danos sérios. Mas, ao mesmo tempo, o chefe também se levanta, pronto para atacar, assim como o velho permanece ocupado lutando contra o slime. Aisha amaldiçoa baixinho, enquanto frustrado com a situação. Ele não pode usar seus poderes abertamente, pois isso poderia expor seu segredo. Ele é pego de surpresa quando o chefe de repente o agarra e o faz refém, avisando Lin e o velho para largarem suas armas. O que o chefe não percebe, no entanto, é que ele acabou de tornar as coisas mais convenientes para nosso garoto esperto. Aisha ativa silenciosamente seu poder de slime e assume o controle de um dos capangas do chefe. Esse capanga então destrava uma granada e, no momento seguinte, uma explosão massiva sacode a área. Embora o chefe sobreviva à explosão, ele ainda tem Aisha em seu poder. Aisha, no entanto, usa o caos a seu favor, pois ele avista um núcleo de cristal de primeira classe e rapidamente o agarra com sua cauda. Antes que alguém perceba, o chefe, muito abalado e quase morto na explosão, corre para outra sala e bate a porta atrás de si em uma tentativa desesperada de se proteger. Dentro da sala, vários capangas estão esperando. O chefe declara que é hora de partir e ordena que preparem o carro, pois eles estão saindo daqui. Os capangas imediatamente começam a obedecer. Naquele exato momento, nosso garoto percebe outra tatuagem. Esta gravada na lateral do pescoço do homem, revelando o seu nome. Agora tudo fica cristalino para Aisha. Essa pessoa nada mais é que o verdadeiro chefe da organização, Lai.
Ele é quem transformou a vida de Aisha num inferno em sua vida anterior. Naquela época, no entanto, Lai sempre usava uma máscara, e é por isso que Aisha nunca conseguiu ver seu rosto. Quem diria que ele teria a chance de testemunhá-lo agora? Como um bebê, nada menos. O olhar de bebê de Aisha é tão intenso que Lai realmente sente e até o repreende com aborrecimento. No momento seguinte, uma névoa vermelha começa a encher o ar ao redor deles. Isso é chamado de poeira carmesim, que é um fenômeno perigoso neste mundo infestado de catalisadores. Perigoso para qualquer ser humano. Aqueles que entram em contato com ele morrem ou se transformam em monstros. Isso explica por que, momentos depois, vários capangas de Lai começam a se transformar em bestas grotescas e avançam em direção a eles, mas Lai, em sua habitual maneira cruel, decide usar Aisha como isca para monstros. Sem pensar duas vezes, ele joga o bebê na sala com as criaturas e foge da cena, deixando-o para trás. Aisha, como de costume, entende bem o plano, mas está pronto para liberar seu verdadeiro poder, mesmo com uma testemunha presente. Ele puxa o núcleo do bolso e o ativa. No momento seguinte, ele se transforma num lutador adulto pronto para a batalha. O monstro esmagador avança sobre ele. Mas seus tentáculos interceptam o ataque sem hesitação. Agora fundido com um núcleo de cristal, suas habilidades atingem um novo patamar. Tão aprimoradas que os monstros ao seu redor mal se registram mais como seres físicos. Outra criatura tenta um ataque de laser de seu olho. Sem hesitar, Aisha avança direto através do raio e perfura o corpo da criatura. Ele está quase divertido com a facilidade com que consegue controlar o próprio corpo. Seus tentáculos agora se movem com uma graça mortal, cortando os monstros como vegetais em uma tábua de cortar. Enquanto isso, Lai observa a cena se desenrolar com horror crescente, confuso e abalado, ele não consegue entender a identidade de Aisha. Tendo perdido a transformação de bebê para guerreiro, um olhar para seu rosto pálido diz a Aisha tudo o que ele precisa saber. Lai ainda não o reconhece, o que torna tudo ainda mais satisfatório. Aisha avança, seus olhos escuros com determinação. Não há hesitação agora, o momento da vingança finalmente chegou. Mesmo aterrorizado, Lai imediatamente se prepara para se defender. Ele saca sua arma e atira em Aisha. Felizmente, Aisha é mais rápido que a própria bala. Embora o corpo em que ele se transformou não seja o original, comparado à sua forma infantil, a velocidade e agilidade que ele oferece estão em outro nível. Quando Aisha se aproxima, a apenas alguns centímetros de distância, Lai presume que ele deve ser um monstro. Mas nosso garoto não lhe dá a chance de falar. Em um movimento rápido, ele arremessa Lai através da sala e o joga contra um canto. Agora cuspindo sangue, Lai murmura algo sobre uma história que ouviu de alguém. Mas agora vê que era verdade. Aisha se pergunta brevemente quem poderia ser essa pessoa, mas ele não tem tempo para pensar nisso. Lai de repente saca uma seringa e injeta em si mesmo uma droga estranha. Em instantes, seu corpo começa a se transformar grotescamente, se metamorfoseando em uma forma monstruosa. Observando a transformação, Aisha imediatamente percebe a verdade, que muito antes do grande catalisador, a organização já estava experimentando essa droga. Uma fórmula projetada para transformar humanos em monstros sem tirar sua sanidade. Conforme o monstro cresce, Aisha fica visivelmente aterrorizado. Ele avança sobre ele imediatamente e, embora mal consiga bloquear o ataque, ele rapidamente revida com seus tentáculos. Mas desse único confronto, ele percebe que seu oponente não é uma ameaça comum. O monstro continua seu ataque implacável, atacando-o com tentáculos prateados que Aisha desvia por pouco, apenas observando seus movimentos. Aisha entende que esta criatura foi feita para prendê-lo desde o início. Um arrepio percorre sua espinha ao reconhecer que este é o mesmo monstro que o matou em sua vida passada. Mas desta vez ele não é a mesma pessoa, ele não é mais aquela versão indefesa de si mesmo. E ele não tem intenção de morrer para a mesma besta novamente. Com renovada determinação, ele evita cada ataque com foco aguçado e energia desafiadora. Então, de repente, uma poderosa explosão irrompe contra o monstro. Quando a poeira baixa, Aisha vê o velho militar recarregando suas armas com balas que ele roubou da sociedade Lotus Oriental. A ironia não passa despercebida por ele. O velho está usando as armas do bandido por uma boa causa. Enquanto isso, Aisha tenta processar a mudança repentina na batalha. O velho está mirando no monstro olhos gigantes, que aparentemente é Lai.
ainda disfarçado em sua forma monstruosa. Observando a maré virar, Aisha não consegue evitar um sorriso largo. O jogo está mudando e desta vez está a seu favor. Lai se lembra da época em que entrou para a organização. Quando um de seus representantes o atrai, alertando sobre uma catástrofe iminente no mundo. Ela faz parecer que entrar para a organização é a única maneira de ele sobreviver. Então ela lhe entrega uma droga como presente por se juntar. Ao mesmo tempo, acrescentando que isso pode ajudá-lo a descobrir sua verdadeira natureza. Na época, ao olhar para o remédio, ele não se convence de suas palavras. Ele acha que já conhece sua verdadeira natureza bem o suficiente, mas uma vez que toma a injeção e desperta seu lado monstruoso. Ele se convence de que ela estava dizendo a verdade, porque ele nasceu um monstro que prospera explorando as fraquezas de outras pessoas. Por exemplo, quando ele é apenas uma criança, ele diz a uma senhora gorda que seu marido está traindo ela. Quando ela fica com raiva, ele acrescenta: como prova de que ouviu o marido chamando-a de porquinha feia e dorminhoca há pouco tempo. A mulher, que já pode estar insegura sobre sua figura, imediatamente acredita nele. E fica furiosa com o marido. Depois de ser agredido, o marido decide se divorciar dela. Quando ele vai embora, ela fica arrasada com sua própria feiura percebida. E como um anjo da guarda, Lai a atrai para sua armadilha, prometendo apresentá-la a pessoas que definitivamente não vão intimidá-la. É assim que ele explora os corações das pessoas, ganhando sua confiança e depois drenando-as mais tarde. Sua natureza golpista o transformou em um vigarista. Um monstro em pele humana. É por isso que ele agora nasceu como um monstro trapaceiro de nível 4, Lai. Até agora, o monstro que nosso garoto testemunha são apenas alucinações. Ele vê o monstro que o matou em sua vida passada e está morrendo de medo da trapaça de Lai. Enquanto isso, Lai decide não desperdiçar sua energia e espera o momento certo para contra-atacar e vencer no final. De repente, ele é atingido por uma bala. E se assusta ao ver o velho pronto para lutar contra ele novamente. Ele está frustrado com a longa vida do velho. E imediatamente o ataca, mas o velho permanece escondido, lançando ataques sem se revelar. Lai ataca novamente, mas seu golpe é recebido com uma série de explosões. O choque cria uma grande quantidade de fumaça e poeira, dificultando que ele veja qualquer coisa claramente. Aproveitando a situação, Aishan se move para seu ponto cego por trás. Quando Aishan ataca, Lai pragueja alto, furioso por ter saído da alucinação. Tão rapidamente, Aishan avança e declara que Lai não é nada mais do que um vigarista de nível 4 que nunca poderá ser nada de especial. Com isso, ele ataca Lai com seus tentáculos, fazendo Lai amaldiçoar aqueles tentáculos. No momento seguinte, Lai tenta criar uma ilusão em torno de Aishan. Mas desta vez não funciona. Ele está frustrado com o fracasso de sua habilidade. Aishan se lembra da época em que provou a morte em sua vida passada por causa da alucinação. Enquanto silenciosamente agradece a Lai, ele libera todo o seu poder. Lai está assustado enquanto Aishan, com a velocidade de um raio, se lança em direção a ele. Lai está sangrando profusamente após ser atacado por Aishan. Aishan então pergunta a ele calmamente se ele terminou. Mas por dentro ele sabe que este é apenas o começo. Em 2 horas, outra onda de poeira carmesim vai atingir. Não será nada como o que a humanidade já enfrentou antes. Esta será uma maré deformada que abre o inferno. Enquanto ele se prepara para finalizar Lai tenta impedi-lo. Aishan responde que não está interessado em suas últimas palavras e está determinado a acabar com ele. Enquanto isso, o velho também está assistindo a cena se desenrolar. Aishan entende que Lai é um oponente difícil que ainda quer lutar apesar de todos os seus ferimentos. Então é melhor finalizá-lo indo direto para o pescoço dele. Assim que ele está prestes a atacar, ele é atingido por uma ilusão. Sua mãe aparece, implorando a ele, perguntando se ele vai matá-la também. Ele hesita por um momento e esse momento lhe custa caro, pois ele é atingido por uma série de explosões. Aproveitando a abertura, Lai ataca novamente e Aishan mal consegue se esquivar. Enquanto Aishan se levanta, Lai declara que, não importa o que aconteça, Aishan não será capaz de matá-lo. Ele agora pode ler claramente os pensamentos de Aishan e prever cada movimento dele. Lai sabe que Aishan tem apenas um ataque sobrando nele. Naquele momento, nosso cara considera deixar Lai para o velho. Ao mesmo tempo, como se lesse seu pensamento, Lai desvia de uma bala disparada pelo velho e zomba dele, perguntando se ele planeja apenas ficar parado ali. Como sempre, Aishan pragueja em voz baixa.
percebendo tarde demais que armas normais não funcionam contra um monstro de nível 4. Lai, ficando excessivamente confiante, acredita que pode ver através das táticas do velho. Com uma risada ameaçadora e uma declaração de que ele é um ser divino, Lai se dirige para o lugar onde o velho está escondido. Mas assim que ele chega ao local, uma granada plantada pelo velho explode no momento em que Lai entra. Vendo Lai ferido, Aesha elogia os instintos aguçados do velho. Então ele se pergunta para onde o velho foi. Como se em resposta, o velho aparece atrás de Lai e está prestes a atacar. Mas Lai desvia no último momento. Lai se prepara para contra-atacar, mas Aesha grita seu nome para distraí-lo. A interrupção repentina assusta Lai, sorrindo. Lai pergunta a Aesha se ele quer saber sobre seu futuro. Enquanto ele está momentaneamente distraído, o velho atira nele. De repente, uma visão penetra na mente de Lai enquanto ele se vê lidando com fracos. Pessoas que estão abaixo dele. Aesha está mostrando a Lai um futuro onde ele é sempre o perdedor, sempre inútil no final. Aesha diz a ele que este é o seu destino. Furioso, Lai agarra sua cabeça e nega a alegação. Outra visão pisca que ele está se curvando perante os outros em uma postura patética. Ele se recusa a aceitar este futuro. Enfurecido, ele ataca violentamente, mas no final acaba se machucando. No momento seguinte, todos olham incrédulos enquanto Lai corta a própria cabeça. Observando a cena se desenrolar, Aesha sorri. Ele finalmente enganou o maior vigarista de todos. Enquanto a cabeça de Lai voa de seu corpo, ele mais uma vez vislumbra as memórias de Aesha. Seus olhos se arregalam de medo ao ver o monstro parado diante dele. No momento seguinte, sua cabeça decepada atinge o chão. E ele grita para Aesha sair de sua mente. Ele grita com Aesha declarando que era isso que o aviso sobre o bebê realmente significava. O velho olha para Aesha, sua atenção despertada. Lai continua, sua voz tensa, que Aesha é o ovo da calamidade. Surpreendendo tanto Aesha quanto o velho. Lai avisa que, ao iniciar esta revolução, Aesha perdeu qualquer chance de ter uma vida normal. A partir de agora, a organização o caçará implacavelmente antes que ele possa revelar mais. Outro tiro ecoa. E Lai é silenciado por uma bala. Aesha e o velho viraram-se rapidamente para a origem do som. Uma nova figura sai de seu jipe, explicando calmamente que, se alguém não matar seu inimigo a tempo, ele se tornará seu próprio inimigo. No momento em que Aesha percebe que o homem é do exército, ele entra em alerta máximo. O recém-chegado chama o velho de professor, acreditando pela própria lição que acabou de falar. Seu nome é Capitão Leon, mas ele é mais famoso como o Lobo da Neve. Antes que o aluno e o professor troquem cumprimentos, outro monstro surge atrás de Leon. Sem sequer hesitar ou se mover, ele mata o monstro. Nosso cara que está observando por trás da caixa fica surpreso ao ver isso. Naquele momento, o velho pergunta a Leon se ele está ali de propósito. Porque ele pretende ir para casa e cuidar de seu neto enquanto pega seu telefone. Leon implora ao seu professor para retornar ao quartel-general, pois eles estão em estado de emergência. Ele então mostra a ele uma foto de sua neta, que está sã e salva. Ele o lembra de que os militares precisam de seu comandante. Enquanto ouve isso, Aesha percebe imediatamente que este velho nada mais é do que o comandante-chefe do exército. Então Leon pergunta ao velho se ele quer confirmar a segurança de sua neta. O velho concorda em ir com ele. Enquanto isso, Aesha está assustado e inseguro sobre o que fazer. Quando ele se move, chama a atenção deles. Antes que um momento se passe, Leon já está em cima dele com a arma apontada. Felizmente, Aesha já se transformou em sua forma de bebê. Leon pergunta desconfiado se ele é o monstro que viu há pouco tempo. Aesha, enquanto isso, está morrendo de medo, imaginando se Leon vai atirar nele, mas o velho intervém, informando seu aluno que foi ele quem colocou Aesha ali. Enquanto pega em seus braços, ele sussurra para Aesha continuar fingindo. Com isso, Aesha começa a chorar como um bebê, o que ele literalmente é. Leon comenta o quão bem ele combina com o bebê. De repente, nosso garoto sente uma aura estranha vindo de Leon e olha para ele atentamente naquele momento. Ele se pergunta se já o viu antes na organização. Mais tarde, Aesha é colocado no berçário com os outros bebês. Quando a enfermeira o coloca no berço, Leon diz a ela para voltar e ela obedece sem questionar, enquanto finge dormir. Aesha ouve tudo isso e se pergunta sobre o paradeiro do velho.
Ele também se pergunta sobre o lugar em que está. De repente, um bebê começa a chorar, chamando a atenção de Leon. A princípio, ele comenta suavemente sobre a energia do bebê e pede para ele ficar quieto, mas então seu tom muda ao usar sua habilidade para fazer o bebê adormecer. Enquanto isso, nosso garoto está testemunhando tudo isso com os olhos arregalados em horror. Ele se lembra de que Leon é uma figura bastante importante na organização com o codinome Tanque. Não só isso. Ele possui uma habilidade muito rara e formidável, na qual ele pode explorar e explodir o sangue no corpo de qualquer pessoa à vontade. Ele sabe que Leon usou sua habilidade no bebê, o que causa privação de oxigênio, fazendo com que o bebê fique inconsciente em vez de adormecer naturalmente. Ele é alguém de quem Aeshan sabe que deve ser cauteloso, especialmente após sua tentativa anterior de matá-lo. Agora Leon está se movendo em direção ao nosso bebê. Enquanto isso, Aesha está pensando em suas próprias habilidades. Que ele despertou cedo demais, considerando que a organização apenas começou. Ele se pergunta se ele já é um dos poucos compatíveis para despertar seus poderes antes do fim dos tempos. Naquele momento, Leon decide inspecionar Aeshan e diz para ele ficar quieto. Aeshan prende a respiração o tempo todo. Assim que Leon se afasta, Aeshan solta um suspiro de alívio antes de sair. Leon comenta o quão divertido é enquanto ele sai. Aeshan olha ao redor para ter certeza de que ele realmente se foi. Então ele imediatamente se levanta. Ele se lembra de Lai, um vigarista, alguém que pode manipular mentes. Aeshan tem habilidades como absorção de nível divino, que criam uma barreira em sua mente para proteger seus pensamentos de Lai. Agora para se proteger contra Leon. Ele sintoniza seu fluxo sanguíneo, diminui a velocidade e permite que o sangue falso seja automaticamente absorvido. Depois de observá-lo, ele olha ao redor para as outras crianças. E se pergunta se eles também são os ovos da calamidade. Não é como se ele não estivesse familiarizado com o termo. Ele ouviu falar disso em sua vida passada, mas devido ao seu status inferior naquela época, ele nunca teve acesso a esse tipo de informação. Ainda assim, ele acredita que Leon deve saber algo sobre isso. Ele então analisa a situação com os militares, que foi eliminado em sua vida passada pela organização. Seus pensamentos se voltam para o velho que claramente não confia em Leon, já que ele queria verificar pessoalmente seu neto. Ele também se pergunta sobre a inspeção que Leon realizou nele. Há muitos pensamentos rodopiando em sua mente. Então ele se lembra de sua mãe e seu cachorro, mas rapidamente afasta esses pensamentos. Ele não está em uma situação onde possa pensar nos outros. Agora, tudo o que ele precisa é se concentrar em seu plano de fuga. Ele tenta abrir a porta com sua habilidade, mas não consegue usá-la. Ele se lembra do núcleo de cristal que obteve antes, que ele usou para fundir a habilidade chamada Sombra Negra. Mas durante o processo de fusão, ele não consegue usar muitas de suas habilidades. Atualmente, ele só pode usar Sombra Negra e Barreira Divina. A última o ajuda a resistir a ataques mentais. Mas Sombra Negra é poderosa demais e arriscada para usar em sua situação atual. Então ele decide esperar e entender as intenções daqueles ao seu redor antes de usar seus poderes e arriscar se expor. Até agora, fingir ser apenas um bebê tem funcionado bem para ele. De repente, ele percebe algo emergindo de outro berço. Ele olha para outro bebê, cujas pernas estão se transformando em galhos de árvore. Então, este bebê deve ser outro compatível como ele. Então, ele percebe vários outros bebês com diferentes tipos de habilidades. Ele se lembra que em sua vida passada esses bebês estavam sempre trancados. Agora ele entende que todos eles são colocados em algum lugar semelhante a onde ele está agora. De repente, um cipó de árvore o pega. Quando ele tenta se libertar, não consegue. Ele se pergunta por um momento se deveria usar suas habilidades agora ou não. Mas seus pensamentos são interrompidos por outro garoto que o ajuda a se libertar. Acontece que é um garotinho que o aconselha a apenas fingir dormir, então agora ele deve apenas se comportar. Aeshan fica surpreso ao ver que o garoto tem apenas 5 anos e já dominou suas habilidades. De repente, ele xinga baixinho ao ouvir um som atrás dele. O garoto escapa imediatamente, desaparecendo de vista. Aeshan se vira para ver enfermeiras entrando na sala para inspeção. E ele rapidamente finge estar dormindo no chão. A enfermeira-chefe instrui todos a reunirem todos os bebês. Um deles o percebe ali deitado e o pega. Enquanto tudo isso se desenrola, Aeshan se pergunta o que realmente está acontecendo aqui e o que eles planejam fazer com ele.
Depois de um tempo, as enfermeiras colocam todos os bebês no chão. Ele abre ligeiramente os olhos e não vê nada além de escuridão ao redor deles. Um pensamento arrepiante cruza sua mente: será que eles vão ser forçados a lutar até a morte? Não seria surpreendente, já que essa era uma tendência na organização durante sua vida passada. Ele também sente a presença de alguém da organização por perto. Lentamente, ele começa a engatinhar enquanto outros bebês também começam a se levantar. Quando ele olha para cima, ele vê Leon no andar superior. Antes que ele possa processar mais nada, ele vê um monstro se movendo em direção a um bebê. A princípio, ele imagina que esses bebês serão presas para o monstro, já que ele se lembra que não havia bebês em sua vida passada. Então, ele percebe que o monstro está preso por correntes. Mas isso não significa que eles estão seguros agora. Ele imagina que as restrições são apenas temporárias. E o monstro provavelmente será libertado mais tarde. Todos ao seu redor também estão com medo de vê-lo. O garoto de antes dá um passo à frente. Pega o bebê chorando das proximidades do monstro e o coloca longe. Olhando ao redor para os bebês e Leon, ele agora conclui que todos foram reunidos aqui para lutar contra o monstro a fim de despertar suas habilidades à força. O propósito de reunir esses bebês aqui deve ser o plano da organização conhecido como Plano do Cão de Caça. Depois de Lai, o plano é confiado a Leon. Naquele momento, Leon revela que estava apenas fingindo na frente de seu professor. Então ele educadamente pede a todos para não o decepcionarem e aperta o botão para iniciar o teste deles. Com isso, as restrições sobre o monstro se rompem e ele corre em direção ao nosso garoto. Mas ele mal consegue se esquivar. No processo, sua orelha se machuca. Ele olha para o monstro que pode ser de segunda classe. Ele está confiante de que pode derrubá-lo. Mas ele não tem tanta certeza sobre os outros. Ele olha ao redor para os outros que estão morrendo de medo. Uma das crianças começa a chorar, chamando a atenção do monstro. Agora ele está se movendo em direção àquele bebê. Mas a garota ao lado da criança fica assustada e, com isso, sua habilidade de galho de árvore é ativada. Vários cipós envolvem o monstro. A Aishan dá um joinha para a garota e espera que ela consiga aguentar. Naquele momento, Leon também percebe a habilidade dela, que é identificada como um tipo de cipó. Ele elogia dizendo que é uma boa, especialmente considerando que está apenas no nível da primeira série. Sua atenção então se volta para o nosso garoto que ainda não mostrou nenhuma habilidade. Ainda assim, ele está convencido de que a Aishan deve ser um usuário de habilidade. Em sua mente, ele acredita que a Aishan definitivamente ativará seus poderes uma vez levado a condições extremas. Com isso, o monstro se liberta dos cipós e se prepara para liberar todo o seu poder. A Aishan fica atônito ao perceber a gravidade da situação que se desenrola diante dele.